Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos ter a retomada sobre o cilindro, gente. O cilindro tem várias aplicações, mas daí vem uma perguntinha. Sempre a gente começa com uma perguntinha aqui. Qual a relação que a gente tem da área com o volume, né? Então você vai pensar, mas será que tem relação? Tem, né? Pensar no volume. O que é o volume? Área da base vezes a altura, ou seja, ele é fundamental para a gente conseguir calcular o volume, já que o volume depende especificamente da área da base. Então, é diretamente necessário um para a gente poder calcular o outro, né? Muito fácil. E na maioria dos sólidos, ele vai ser sempre a área da base vezes a altura, tirando, obviamente, as diferenças que a gente vai ter. Mas no cilindro, sempre a área da base vezes a altura. Então, a gente já sabe que o cilindro é o quê? O cilindro é um sólido de revolução. Ou seja, por exemplo, no cilindro reto, eu tenho um retângulo. Aqui, nesse caso, ele está girando nesse lado maior do retângulo. E ele pode girar tanto no sentido horário ou no sentido anti-horário e vai formar o nosso cilindro, né? Aqui na nossa animaçãozinha aqui, ele está mostrando exatamente ele girando no sentido horário, mas poderia ser anti-horário tranquilamente. Aqui nós temos o exemplo do cilindro reto e do cilindro oblíquo. O reto porque o ângulo aqui do eixo dessa rotação, ele forma 90 graus com a base. Nesse caso é um ângulo diferente de 90 graus, por isso a gente chama de cilindro oblíquo. Uma observação importante, a altura é a distância entre as duas bases, e não esta daqui, que esse daqui é a geratriz, tranquilo? Não confundir um com o outro. Aqui nós temos a planificação entre o cilindro reto e o cilindro oblíquo, tá? Que vejo que no cilindro reto a superfície lateral é um retângulo, no cilindro oblíquo ele vai ser um paralelogramo, mas na forma de calcular o paralelogramo e o retângulo é o mesmo, a gente já conhece. Relembrando aqui, vou falar como se fosse cilindro reto, mas ele vale também para o oblíquo esses conceitos, que nós temos aqui um cilindro reto planificado, aonde aqui a gente tem a área lateral e as áreas da base. A soma da área lateral com a área da base vai dar o conceito que a gente chama da área total. Como é que a gente calcula cada um deles? Aqui é um retângulo, é base vezes altura. A base, este lado aqui, ele está em torno do cilindro. Então, seria o comprimento da circunferência, que o comprimento da circunferência é 2πr. 2πr vezes h vai dar a área lateral, que é 2πrh. E a área da base, a gente já conhece, πr ao quadrado. A área total, que eu já falei hoje, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Se eu substituir esta fórmula aqui, 2 vezes essa, e multiplicar, eu vou ter que a área total vai ser 2πrh, que multiplica h mais r. Essa fórmula eu preciso, professor? Precisa para facilitar a tua vida, quando eu não conheço ou H ou R e conheço a área total, facilita os teus cálculos. Porém, você sobrevive sem essa fórmula, lembrando dessas outras duas, e o conceito da área total, que é igual à área da base, área lateral, mais 2 vezes a área da base. O volume de um cilindro é o quê? É a área da base vezes a altura. Então, portanto, πr ao quadrado vezes a altura. A secção meridiana, o que seria? É exatamente, eu vou seccionar ela entre as duas bases e ele está contido, os lados aqui da secção, exatamente no diâmetro. Então, para eu calcular a área, vai ser 2r vezes a altura. Tranquilo? E a secção transversal é quando eu faço um plano cortando em qualquer posição do nosso cilindro, mas lembrando que essa secção ela tem que ser paralela às duas faces. Vai formar o quê? Um cilindro. Para eu calcular a área da secção desse caso aqui, é só falar πr ao quadrado. Tranquilo, gente? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o cilindro, os conceitos de área e de volume e os conceitos básicos dele. Espero que vocês tenham gostado e até breve.